2 Coríntios, capítulo 1, como nós estamos lendo 2 Coríntios durante o mês de abril, é até bom lembrar, né, do nosso desafio do mês, 2 Coríntios. Então quero estar trazendo essa mensagem nessa noite, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também a vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Queridos, eu quero começar a mensagem dessa noite com duas citações. A primeira diz assim: passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Estas palavras, elas são de um sermão de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um puritano no século XVI. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon teve um ministério fantástico, extraordinário em Londres. Ele se tornou um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos. A outra citação é do próprio apóstolo Paulo, aqui no verso 8 que nós lemos. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E eu quero chamar a atenção que nessas duas citações há frases aqui de desespero. Charles Spurgeon diz: por depressões do espírito tão assustadoras. Ou seja, Charles Spurgeon inclusive tem um livro chamado Depressão. Charles Spurgeon, ele passou por uma depressão profunda. Ele diz que é algo muito assustador, que ele não desejaria que nenhum dos seus experimentasse aquilo que ele passava. E Paulo também diz que eles foram tão atribulados que chegou a ponto de desesperar da própria vida, ou seja, medo de morrer, medo de perder a vida. E o que é que nós precisamos perceber então, irmãos? Perceber que o desânimo, ele não escolhe pessoas. E
na verdade, parece que o desânimo ataca principalmente, com mais frequências, as pessoas que são mais prósperas, mais bem-sucedidas, muito mais do que aqueles que são humildes, aqueles que são fracassados. E isso acontece porque quanto mais alto nós chegamos, se houver queda, maior é essa queda. Por isso, não nos surpreendamos quando nós lemos aqui no texto que o apóstolo Paulo passou por tribulações acima das suas forças e ele se desesperou, ficou com medo de morrer. E percebam que por mais excelente que fosse Paulo em seu caráter, por mais excelente que foi o ministério de Paulo, ele era um ser humano como cada um de nós, como qualquer um de nós. O apóstolo Paulo, ele poderia ter evitado isso? Sim. Talvez Paulo poderia ter evitado isso se ele não tivesse sido chamado pelo próprio Deus, como diz no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, se de repente Paulo tivesse sido chamado pelo próprio Deus, talvez ele tivesse passado pelo que ele passou, ou se Paulo não se preocupasse com as pessoas. E uma das palavras-chave desta carta de Paulo é consolar ou encorajar. Apesar de todas as tribulações que Paulo havia passado, pela graça de Deus, Paulo então pode escrever uma carta que está repleta, está cheia de encorajamento. E aí eu pergunto, qual era o segredo da vitória de Paulo ao passar por pressões, ao passar por tribulações? E o seu segredo era Deus. Quando nós nos encontramos desanimados, a ponto de desistir, devemos deixar de olhar para as circunstâncias que nos cercam, que nos tomam, e olhar com atenção para Deus. A partir da sua experiência difícil, Paulo mostra como encontrar ânimo em Deus. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é abatidos, mas não derrotados. Abatidos, mas não derrotados. E Paulo ele nos traz 3 fatos aqui muito simples para nós meditarmos nessa noite. O primeiro fato é que devemos lembrar do que Deus é para você. O verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo começa a carta com uma forma de louvor e glorificação a Deus, porque Paulo havia aprendido que o louvor é importante para alcançar a vitória sobre o desânimo, sobre a depressão. Irmãos, o louvor ele é tão transformador quanto a oração. Quando eu estava preparando o sermão e eu veio essa frase, eu me lembrei da Jana, né? Porque a Jana é o dia todo cantando. Tem dia que eu digo assim, amor, para. Ou então assim, amor, quero estudar. Né? Porque a Jana é cantando e dançando o dia todo, né? E aí então eu entendi que o louvor é tão transformador quanto a oração, porque quando nós oramos a Deus verdadeiramente, o que nós estamos fazendo é orando. Estamos orando por cifras musicais. Por isso, quando Paulo tem esse entendimento, diz assim Paulo: louvem o Senhor porque Ele é Deus. Nós encontramos a expressão bendito seja Deus em Efésios, em 1 Pedro, e em Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo louva a Deus por aquilo que o Senhor fez no passado, quando Ele nos escolheu, quando Ele escolheu Paulo. Em Efésios 1,4, ele louva a Deus porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Já em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro louva a Deus pelas bênçãos do futuro e por uma viva esperança. Uma viva esperança, esperança do Senhor. Mas em 2 Coríntios, Paulo louva a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que Deus estava fazendo na sua
sua vida, naquele instante, naquele local. Então é motivo de louvor para nós. E aí eu pergunto, nós temos louvado a Deus pelas bênçãos do nosso presente, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Porque às vezes nós louvamos a Deus pelo que passou. Quando eu era mais, logo que eu fui convertido, como era bom, eu tinha ânimo, glória a Deus por isso. Mas você tem louvado a Deus pelo teu presente, pelo que Deus tem feito, pelos milagres, pelos livramentos, pelas bênçãos? Você tem louvado a Deus? E Paulo também diz: louve-o, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é por causa de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de Pai. É por causa de Jesus Cristo que nós podemos nos aproximar em Deus como seus filhos. Deus, Ele vê em nós, seu Filho, e Ele nos ama como seu Filho. João 17, 23 diz assim: que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Nós somos amados de Deus, pois é para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 6. É justamente por causa de Cristo, que nós somos filhos de Deus. É por causa de Cristo que nós chegamos a Deus. Por isso Paulo diz que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai de nosso Jesus Cristo. Mas Paulo também diz que nós devemos louvar a Deus porque Ele é o Pai de misericórdias. Em sua graça, Deus nos dá o que nós não merecemos, e por causa da sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Por isso que Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia está cheia de versos que elas nos mostram a riqueza de Deus. Salmo 5, verso 7 diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. A Bíblia também nos fala da terna misericórdia de Deus. Tiago 5, verso 11 diz: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A Bíblia também nos fala da grandeza da misericórdia de Deus. Números 14, verso 19 diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E a Bíblia também nos fala da multidão das misericórdias de Deus. Salmo 106, verso 45 diz: lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Por isso, louvem a Deus, porque Ele é o Pai de misericórdias. Mas Paulo também nos ensina que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação. E nós não devemos pensar em consolo aqui no sentido de ter dó, de ter pena ou de ter compaixão. Até porque esses sentimentos, muitas vezes, ao invés de nos fortalecer, eles nos fazem enfraquecer. E Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça e nem nos dá um docinho para nos distrair das dificuldades ou para disfarçar as dificuldades. Pelo contrário, Deus, Ele coloca força em nossos corações para que nós possamos enfrentar as tribulações e vencê-las. Então não é um docinho que vai nos livrar das tribulações, mas é a força que Deus nos concede. Deus pode nos encorajar com a sua palavra e por meio do seu Santo Espírito, mas também Deus usa outros cristãos, outros servos do Senhor, para nos dar o ânimo que nós precisamos, para nos incentivar quando nós estamos tristes, abatidos, desconsolados. Então louve a Deus, porque Ele é o Deus de toda a consolação. Quando nós ficamos desanimados por causa das circunstâncias difíceis,
É muito fácil nós olharmos para nós mesmos, para os nossos sentimentos, e aí então vem a autopiedade, vem a autocomiseração. Por que eu, Senhor? Mas logo eu, Senhor, né? Geralmente a gente pensa isso, e então nós passamos a nos concentrar nos nossos problemas. Mas o primeiro passo que nós devemos fazer é olhar pela fé, olhar pela fé para o Senhor e descobrir tudo que Deus é para nós. Lembra o que o salmista diz lá no Salmo 121, versos 1 e 2? O salmista Davi, diante das tribulações, diante das provas, das dificuldades, que ele diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diante das tribulações, irmãos, não olhemos para o que está ao nosso lado, olhemos para Deus. É dele que vem o nosso socorro, é Ele que é o Criador de todas as coisas, é Ele que é o nosso Criador, é Ele que é o Deus da consolação. O segundo fato simples que Paulo nos ensina também é: lembre-se do que Deus faz por você. E para isso, nós vamos ler o verso 8, aqui no início, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Perdão, nós vamos ler a parte A do verso 4. Ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E também lemos do verso 8 ao verso 11: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Se você ler o verso 8, que nós acabamos de ler agora, se você reler, parece que Paulo estava se referindo aos sofrimentos passados. E o maior dos sofrimentos de Paulo foi perseguição que ele havia sofrido desde a última vez que esteve em Corinto. Essas dificuldades ocorreram provavelmente em Éfeso, como relata Atos 19, que relata Paulo ali batizando, pregando, fazendo muitos milagres, mas também Paulo, ele destruiu a majestade de Diana. Diana era a deusa dos Éfesos, né? E por causa disso Paulo foi perseguido. Então Paulo se sentia ali cercado de situações muito difíceis. O que restava para Paulo, tal como salmista, olhar para o alto, olhar para Deus. Era esse que restava para Paulo. Irmãos, Deus, Ele permite as tribulações. Há certos sofrimentos que nós suportamos porque nós somos humanos e estamos sujeitos à dor, estamos sujeitos a sofrimentos. Mas há outros sofrimentos que nós passamos porque nós fazemos parte do povo de Deus e desejamos servir ao Senhor. Lembra que eu falei hoje de manhã? Que aquele que buscar servir ao Senhor com integridade, com verdade, nós seremos perseguidos, passaremos por aflições, passaremos por tribulações. Então, quando nós desejamos seguir o Senhor, geralmente virão sobre nós dificuldades. E não devemos pensar que as dificuldades, elas são acidentes, né, que acontecem sem querer. Tudo acontece na vida do cristão por determinação divina. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, que aconteceu com os apóstolos, que aconteceu com os profetas, que aconteceu com os discípulos, tudo é divinamente determinado por Deus. Mas em
isso, Deus está no controle e nós devemos confiar nele. Nós podemos confiar na sua ajuda para superar as situações mais difíceis, as situações contrárias que venham contra nós. Deus então nos encoraja em meio às tribulações, por meio da sua palavra. Por isso Ele nos ensina a sua palavra, porque é Ele mesmo quem permite que nós passemos por provações. A palavra de Deus diz que nós seremos aprovados para sermos aprovados. Paulo, ele se sentia oprimido, como quem estava carregando um peso que era acima das suas forças, acima das suas possibilidades. Mas Deus sabia perfeitamente até quanto Paulo poderia suportar. E Deus tinha total controle da situação. Deus está no controle das tribulações. Não sabemos ao certo qual era a intensidade, qual era a gravidade do que Paulo poderia estar passando, a ponto de pensar que morreria. Mas sabemos que Deus controlou as circunstâncias e controlou as consequências e protegeu seu servo. Quando Deus coloca seus filhos na fornalha, irmãos, quando Deus nos faz uma prova, quando Ele nos coloca numa fornalha de provas, Deus ele fica olhando para o termômetro da fornalha. E quando Ele vê que a temperatura está subindo, além do que nós podemos suportar, Deus mesmo providencia o refrigério, Deus mesmo providencia o resfriamento. Paulo pode ter se desesperado da sua vida, ter medo de morrer, mas Deus não se desesperou do seu servo. Também Deus nos capacita para suportar as tribulações. Olha o que aqui diz no verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E a primeira coisa que Ele faz, quando Deus nos capacita a suportar as tribulações, a primeira coisa que Ele faz é mostrar o quanto nós somos fracos por nós mesmos. Paulo tinha muita prática, Paulo era muito experiente no ministério, tinha experiência de sofrimento. Paulo passou por várias provações. Paulo possuía experiência suficiente para encarar e superar qualquer dificuldade. Mas tal como Deus provou Paulo, Deus quer que nós confiemos nele. Não confiemos em nós, nas nossas habilidades, nas nossas experiências, nos nossos recursos espirituais, porque justamente quando nos sentimos seguros em nós mesmos, capazes de enfrentarmos o inimigo, é que nós sofremos as piores quedas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E tenha certeza que Paulo orou, Paulo estudou a Escritura, Paulo tomou conselho com pessoas sábias, Paulo creu na obra de Deus. O Deus que ressuscita os mortos é suficiente para qualquer dificuldade da vida. Deus é capaz, mas é preciso que nós nos coloquemos à sua disposição. Como nós ouvimos no acampamento da igreja, nós temos que suplicar ao Espírito Santo que Ele nos dê sensibilidade e disponibilidade. Precisamos nos dispor diante do Senhor, para que Ele opere, para que Ele seja a nossa suficiência. E Deus também nos livra das tribulações. O verso 10 diz: o qual nos livrou e nos livrará, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Para onde Paulo olhasse ao seu redor, ele poderia ver a boa mão de Deus providenciando o livramento. Porém, saibam que nem toda vez, nem sempre, Deus nos livra imediatamente, e nem sempre Ele age da mesma forma.
muitas vezes Deus nos livra das tribulações, mas em outras circunstâncias Deus nos livra em meio às tribulações, nos capacitando a suportá-las, nos capacitando a vencê-las. E então Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Quando Paulo relatou o que Deus havia feito por ele, o texto diz que um grande louvor se levantou do meio do povo, do meio dos santos, e esse louvor alcançou o trono de Deus. Esse louvor subiu aos ouvidos do Senhor. Queridos, a nossa maior realização aqui na terra é glorificar o nome de Deus. E por vezes isso envolve sofrimento. Isso necessita que nós passemos por sofrimentos para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Mas um grande estímulo para nós é saber que o Espírito Santo de Deus, Ele nos assiste nas nossas dificuldades, Ele nos assiste em nossas orações, Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos. Se nós nos entregamos a Deus, se nós cremos nele, se nós obedecemos às suas ordens, Ele realiza os seus propósitos durante as tribulações da vida. As dificuldades podem aumentar a nossa fé, elas podem fortalecer a nossa vida de oração. Geralmente não é isso que nós fazemos? Quando o negócio aperta, o joelho dobra, aí nós procuramos o Senhor. Então sabem que as provas, elas têm uma pedagogia fantástica em nossas vidas. Elas vêm geralmente nos fortalecer, aumentar a nossa fé. As provas muitas vezes podem nos aproximar de outros cristãos, para nos ajudar, para dividir o fardo conosco, e podem ser usados para glorificar a Deus. Assim, queridos, quando nós nos vemos cercados pelas provações da vida, nós devemos lembrar do que Deus é para nós e o que Ele faz por nós. O terceiro fato simples também que Paulo nos ensina aqui é: lembre-se do que Deus faz por meio de vocês. O verso 4, na parte B, diz assim: com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E o verso 7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Em tempos de sofrimentos, quase todos temos a tendência de pensar apenas em nós mesmos e nos esquecer dos outros. No entanto, um dos motivos de passarmos por tribulações é para que aprendamos a ser canais de bênçãos para consolar e encorajar outros. Muitas vezes Deus nos faz passar por provações para nos preparar para sermos consolos para outros que estão passando por provas, que estão passando por dificuldades. É claro que se passamos por provações, estas poderão nos ajudar a nos identificar com outros que estão precisando, mas saibam que as nossas experiências, todas elas, muitos de nós somos muito experientes na vida cristã, nas provas, somos bons consoladores, mas saibam que as nossas experiências não substituem o consolo de Deus. Seu consolo é sempre suficiente e capaz, independente das nossas experiências. Não há consolo como o de Deus. Ele é o melhor consolo para as nossas aflições, para as nossas tribulações. O sofrimento humano, queridos, não é algo fácil de entender. Nada é fácil, porque Deus tem muitas vezes maneiras que são estranhas a nós de operar, e talvez nós só iremos entender quando chegar no céu. Se é que chegando lá a gente vai querer entender alguma coisa, nós estaremos lá, para que eu vou querer entender? Muitas vezes nós sofremos em consequências do nosso pecado, da nossa rebelião. Lembra como Jonas sofreu? Jonas sofreu por causa do seu pecado, da sua rebelião.
ocasiões, nós sofremos para não cair em pecado, como é o caso do espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios 12, 7. O sofrimento ele pode moldar, ele pode aperfeiçoar o nosso caráter e nos ajudar a compartilhar o caráter de Deus. A cada vez que nós somos moldados a parecer com a Cristo, a parecer com Jesus, nós devemos ter condição de compartilhar este caráter. No verso 7 então fica claro que os coríntios passariam por provações e receberiam a graça de Deus para encorajar outros. Deus muitas vezes chama a sua igreja para passar por certas tribulações, para lhe conceder uma graça especial, uma graça abundante. O ânimo que Deus dá pela graça nos ajudará se nós aprendermos a suportar. Suportar com paciência é uma evidência da fé, é sinal que a nossa fé está madura, está forte. Mas se nós paramos para resmungar, para criticar Deus, se rebelar ao invés de obedecer, isso fará com que as provações deixem de ser favoráveis a nós e passem a ser contrárias a nós. A capacidade de suportar dificuldades pacientemente, sem desistir, sem se rebelar, é uma das marcas da maturidade espiritual do cristão. Antes de trabalhar por meio de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Porque é muito mais fácil nós crescermos em conhecimento do que crescer na graça. Aprender da verdade de Deus e entendê-la em nossa mente é uma coisa, mas viver essa verdade para que ela faça parte do nosso caráter é outra coisa muito diferente. Deus permitiu que o jovem José passasse por 13 anos de tribulação antes de fazer dele o segundo do governo do Egito. Irmãos, Deus sempre nos prepara para algo que Ele tem reservado para nós. E a parte do preparo, muitas vezes, ela é em sofrimento. Muitas vezes Deus precisa nos moer para nos preparar para algo que Ele mesmo tem reservado para nós. Mas à medida que o que é o consolo para nós é que à medida que aumenta o sofrimento, também aumenta a graça de Deus. Ele não retira a sua graça do sofrimento, Ele acrescenta mais graça. E esse é um princípio importante que nós devemos compreender. Deus tem graça em abundância para todas as nossas necessidades, mas Ele não a concede antecipadamente e de qualquer forma. Pela fé, então somente pela fé, nós nos aproximamos do trono da graça. E como diz Hebreus 4,16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Saibam que todos os recursos que Deus nos dá, eles podem ser guardados para o uso futuro. Nós podemos guardar dinheiro, nós podemos guardar alimentos, nós podemos acumular conhecimento e muitas outras coisas, mas a graça de Deus, ela não pode ser armazenada. Deus nos dá segundo nossa necessidade em tempo oportuno que Ele assim acha. Concluindo, queridos, o mais importante quando nós ouvimos isso é voltar toda a atenção para Deus e não para si mesmo. Infelizmente tem se propagado no meio cristão algo que se chama de teologia triunfalista. É uma teologia equivocada de que os crentes em Cristo eles devem ser vitoriosos em tudo, jamais experimentam fracassos ou reconhecem fraquezas físicas, morais, intelectuais ou espirituais. Queridos, nós não somos blindados, nós não somos o centro das coisas, nós não estamos no centro da coisa, mas ainda assim é preciso lembrar quem Deus é para nós.
O verso 3 diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E também nós devemos lembrar do que Deus faz por nós. Ele é capaz de tratar as tribulações e fazer com que elas venham cooperar para o nosso bem e para a glória dele. E por fim, precisamos lembrar do que Deus faz por meio de nós, permitindo que Ele nos use como incentivo, como consolo para os outros. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que, ainda que possamos ficar abatidos com as provas, com as dificuldades, lembremos que o Senhor é por nós e nós jamais seremos derrotados. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.